Bom dia a todos. Em alguns instantes iniciaremos. Bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos ao nosso painel Telecom Industrial Outlook Brasil. Temos o prazer hoje de ter um painel de luxo com os analistas de mercado para falar um pouquinho sobre a tendência do mercado de telecomunicações aqui para o Brasil. O painel vai ser conduzido hoje pela Roberta Prescott. Então, aproveitem a oportunidade, façam perguntas, eles vão fazer o painel, vão discutir aproximadamente aí 50 minutos, uma hora, e depois nós temos as perguntas. Então, usem o botãozinho de perguntas e respostas para qualquer coisa que vocês quiserem perguntar para eles. Bem-vindo, Rô, pode começar. Obrigada, Raquel. Tudo bem? Bom, sejam todos muito bem-vindos a esse encontro de analistas da América Latina, que eu tenho a honra de mediar. Eu sou Roberta Prescott, eu sou jornalista, cubro o mercado de TI e Telecom aí já há 21 anos.
ainda nesse ano. E na próxima hora nós vamos discutir as perspectivas do setor de telecomunicações para 2026, a partir da visão de mercado de 3 grandes analistas que eu apresento agora e já agradeço a participação. Então aproveitem muito essa oportunidade, como a Raquel falou, a gente vai fazer um debate de mais ou menos 50 minutos, 1 hora, e depois a gente tem um tempo para perguntas da audiência. Então, muito bem-vindo, Ari Lopes, líder da prática de operadoras da Ondivia, João Bruder, que é analista de telecom para as Américas da Global Data, e o Renato Pasquini, que é vice-presidente de pesquisa da Frost & Sullivan. Sejam muito bem-vindos. Oi, Roberta. Obrigado, Roberta. Obrigado, boa tarde, bom dia. Bom dia, boa tarde, você já está um pouco na frente, né? E bom, e feliz 2026 aí para todo mundo. Para a gente começar, e eu acho que aproveitando que nós estamos no começo do ano, não passou o carnaval ainda, né? O que foi, na opinião de vocês, né, o que mais marcou o ano de 2025 em telecom no Brasil e na América Latina, né? Quais foram os destaques, o que vocês têm de mais importante? Aí acho que eu vou começar aqui na ordem, começar pelo Ari, pode ser? Oi, Roberta, bom dia. Bem, tem vários aspectos, né, que a gente pode abordar. Eu vou escolher começar a falar um pouco da estrutura de mercado. Eu acho que um ponto importante foi essa aceleração da saída da Telefônica da América Latina, não do Brasil, mas o fato dela realmente, nos últimos tempos, ter decidido acelerar a sua saída da América Latina. Isso está rearrumando os mercados de alguns países importantes, né, como a Argentina, como Colômbia. Exatamente agora existe aí uma discussão sobre a venda da Telefônica no Chile. A gente percebe que algumas operadoras estão aproveitando esse movimento. Então, a Millicom já vem comprando algumas dessas operações da Telefônica. Além disso, novos players vêm entrando no mercado também, aproveitando essa oportunidade deixada pela Telefônica. E é interessante ver que, do outro lado, assim, o Brasil se torna cada vez mais importante dentro do grupo. A operação do Brasil é quase do tamanho da operação da Espanha, é uma coisa dos resultados tem resultados muito robustos, né? Então, isso acaba mudando, né, as regras do jogo, mudando os players que a gente tem no mercado. Eu acho isso bastante relevante da gente levar em consideração. Um outro ponto é a aceleração de Starlink, de satélites em geral. Que deu uma explosão aqui no Brasil, né? O Brasil praticamente é o segundo mercado mais importante, né, para Starlink no mundo. Existem outros players de satélite também trabalhando. E isso meio que obriga, né, as empresas do setor a tentar entender o que significa para elas, né? O que significa para elas terem uma opção de trabalho com Starlink. Um outro ponto, e eu não vou me alongar muito para a gente também, né, poder dar oportunidade para todo mundo, a questão do 5G. Então, o 5G vem avançando, mas a velocidades desiguais. Alguns países ainda muito atrasados, como Colômbia e como o Brasil. Como a Argentina, o Brasil um pouco à frente. Eu acho que a gente vai falar um pouquinho mais a respeito disso, mas um começo muito, muito hesitante de 5G. É isso. Quem quer complementar? João, Renato? Complemento, claro. Obrigado pela palavra, bom dia a todos, saúdo os meus colegas analistas, Roberta. E eu acho que uma coisa interessante, um ponto de vista de uma coisa de mudança que a gente pode falar, isso já é passado. Acho que é a aceleração do abandono do cobre, porque principalmente no Brasil e no México, que são os maiores mercados da América Latina, né? Mas já há países onde a migração já está no long tail, porque já migrou completamente para fibra. Então, quando a gente fala hoje, a migração de cobre para fibra, isso já é passado, já aconteceu. Então, a disputa agora no mercado de banda larga fixa, é pelo cliente que já tem fibra, né? Então, isso traz um desafio adicional para as operadoras pelo aumento da concorrência. Eu diria o seguinte, a penetração sobre residências no Brasil hoje é 65%. Ou seja, ainda existe algum espaço para crescimento de assinatura,
mas conforme a penetração vai aumentando, vai ficando mais difícil, né? Então acho eu havia separado também a questão da Mili Contigo comprando operações da Movistar na América Latina. Acho que isso é um grande movimento que impacta a região inteira. Mas tivemos um movimento em menor escala, mas aqui no Brasil, que acho que a gente vai falar um pouquinho daqui para frente sobre os pequenos provedores. Mas a aquisição da OnNet pela Tecpar. Tudo bem, não é uma operação tão volumosa como da Movistar, mas intrinsecamente é o mesmo movimento, né? É uma empresa comprando outra para ter economia de escala, relacionamento com o fornecedor e etc. Acho que tem bastante informações, e- ma- mas eu vou apontar essas duas, né, agora. Obrigado. E Renato, quais são os seus principais pontos aí que a gente tira de 2025? Bom, acho que os colegas comentaram bem sobre os pontos principais, né, do que a gente viu no ano passado. Acho que em adição, a questão da infraestrutura foi muito relevante, tanto na expansão do 5G, como o Ari estava comentando, quanto em expansão de cabos internacionais, ramificações, maior conectividade da América Latina com outras regiões, em especial tendo em vista que é necessário criar uma infraestrutura digital robusta, né, na região dos data centers, e o Brasil tem um potencial bastante grande por questão de energia renovável. E esses data centers têm que ser conectados, né, tanto pela infraestrutura terrestre, com redes de fibra robustas para suportar essa maior capacidade, maior necessidade de baixa latência, quanto conectar o Brasil com outras regiões, né? Então, esse investimento em infraestrutura crítica foi bastante relevante. E na questão de cabos internacionais também teve uma expansão bastante significativa, novos acordos, como no Chile, né, do Google conectando com a Austrália. Então, acho que a região está cada vez mais interconectada com as outras regiões, com cabos de alta capacidade e com possibilidade de expansão dessa infraestrutura para suportar data centers de inteligência artificial e etc. Agora eu vou pegar esse gancho, Renato, e vou continuar com você, falando aqui, olhando para 2026, data center está em todos, né? Todo mundo está falando sobre data center. Eu estava semana passada num evento do 3D Experience, que estava o CEO fundador da NVIDIA, falando justamente disso, né? Dos data centers para IA e tal. Esse vai ser um grande tema de 2026. O que mais vocês colocam assim, que tem que estar no radar das empresas, de quem trabalha com telecom? O que vocês acham que vai puxar o ano de 2026? E aí, Renato, começa com você. Acredito que esse seja o tema mais quente do setor atualmente, né? Tanto para os data centers para hyperscalers, que a gente viu um investimento grande aí do TikTok no Brasil, né? Lá para Fortaleza, para formar esses grandes data centers de centenas de megawatts até gigawatts. Então, são data centers de alta demanda que se configuram muito diferenciado do que foi até hoje o setor. Então, eles estão buscando, sei lá, terrenos mais baratos, disponibilidade de energia, não necessariamente está próximo do mercado consumidor, porque as redes de telecom hoje em dia viabilizam você fazer isso mais remotamente, com alta qualidade, desde que você esteja num lugar bem interconectado de cabos internacionais, por exemplo. E, além disso, também as que eles chamam de AI factories, né, que são modelos privados, industriais, de grandes empresas. A gente teve o anúncio da Petrobras, aqui em São Bernardo, que é um anúncio bastante relevante, de 30 megawatts, um dos primeiros no Brasil, né, desse porte, que são as empresas realmente avançando para IA com modelos sofisticados, para poder realmente avançar tanto nas suas operações, redução de custos operacionais, novas receitas. São os players que estão inovando e trazendo essa infraestrutura para poder viabilizar novos modelos de negócio, novas análises e gerenciar as suas operações com base em dados. João, para você, tirando IA, a gente sabe que vai estar na boca de todo mundo, né? Além de IA, ou de que maneira a IA vai marcar aí 2026? Tá bom.
eu vou complemento, claro, o IA é super crista da onda. Especificamente da parte de IA, eu diria que tem uma questão da regulação, especialmente o que a Anatel está fazendo e que vai impactar tanto as operadoras quanto os hyperscalers, pois ainda não é definitivo, né? Eles estão em conversações, teve audiência, teve, como é que chama? Isso aqui é público, Consulta pública. consulta pública, quando as pessoas podem opinar e dizer o que elas acham. Mas, então, está se desenvolvendo, né? Tem um embrião de regulação de IA. E a parte especial que impacta os hyperscalers, que impacta o serviço de data center, é a autoridade da Anatel para entrar dentro do hyperscaler e verificar sistemas, computadores, datasets de treinamento, uma série de outras coisas. Então, então isso é algo que todo o mercado inteiro vai ficar prestando atenção, né? É o hype. Mas eu queria trazer para pontos de atenção, de olhar em 26, alguma coisa mais dia a dia, alguma coisa mais que as operadoras todas vão ter que fazer, porque são empresas de grande porte que têm um grande volume de clientes, né? E voltando um pouquinho, falando de serviços fixos, né? Voltando um pouquinho, que eu falei, 65% de penetração, ainda dá para crescer um pouco, tem espaço. Tá bom, eu acho isso. Porém, eu vejo as operadoras prestando mais atenção sobre o quanto que elas vão capturar da cadeia de valor que elas operam. Isso acho que tem mais a ver com, com o empacotamento das ofertas do que com a tecnologia em si, né? Pontualmente, migração para planos mais rápidos, mais caros, e bundling ou associação com outros serviços de não telecom puro. Por exemplo, assinatura de conteúdo e ou serviços em nuvem, como segurança, backup, gaming, esse tipo de coisa. E já passando para serviços móveis, na América Latina, migração de pré-pago para pós-pago é sempre interessante para as operadoras, por uma série de motivos. No Brasil, mais ou menos 2/3 já são pós-pagos. Então, o Brasil já fez as operadoras nacionais já fizeram um grande esforço nisso. Mas na América Latina, 59% ainda são pré-pagos. E tem países onde mais de 90% são pré-pagos. Ou seja, ainda existe oportunidade de ARPU por essa via, além, é claro, da convergência fixo-móvel, né? Idealmente, múltiplas linhas móveis para uma fixa. Esse acho que é o feijão com arroz das operadoras, que dá o grande volume e consome grande CAPEX. Então, ficar pensando, como que a regulação de IA vai limitar a minha automação de procedimentos de rede? Tudo bem, isso é importante, isso com certeza vai impactar a sua operação. Mas temos que olhar, a operadora é um negócio difícil, tem que olhar para tudo, né? Então, E o que você está falando isso. até um passo atrás, né? De você fazer essa migração do pré para o pós, que é uma discussão aí que a gente já leva, acho que desde que quando começou a telefonia móvel, né? No Brasil, Desde o plano 2G. controle, né? Ele ajudou muito, você acha? Tipo, porque aqueles planos controles, eles são tipo um pré meio pós, né? Quer dizer, você paga um FII fixo, mas ele é mais ou menos perto do pré-pago? Ele é contado como um pós-pago. Ele é um pós-pago que, quando acaba o seu allowance, a sua cota, você tem a chance de fazer um top-up, a chance de carregar e colocar mais dinheiro e ter mais serviço. Mas minha percepção é que a maior parte das pessoas que têm controle não usam a cota que precisa e também não colocam mais. É como se fosse um pós-pago de entrada. Minha percepção, assim. E aí, o que você coloca aí de principal tema para 26? Vou colocar em duas frentes, tá? Uma é em relação a motores de crescimento. Como vocês estavam comentando aqui agora sobre migração pré-pós, se você olhar os resultados, principalmente do Brasil, né, das operadoras, nos últimos tempos elas têm conseguido entregar um resultado via ações de migração pré-pós e aumento de preços. E isso tem um limite, né? Você não vai conseguir aplicar essas duas alavancas durante um longo tempo. E eu acho que isso é um grande desafio, já não é de agora. Ou seja, como fazer com que essas receitas cresçam de uma maneira mais sustentável, né? Que tipo de inovação você pode implementar para conseguir gerar mais receita, mais crescimento?
Nós ainda não fechamos o número de 2025, mas pelo que eu tenho visto até agora, eu imagino que a gente, na América Latina, as receitas do setor devem ficar um crescimento aí indicar entre 1,5% e 2%, tá, em 2025. A gente ainda está fechando, então nas próximas semanas a gente deve soltar o número definitivo, mas você vê que não é um crescimento espetacular, né? É um crescimento, né, de single dígito baixo. O 5G, que seria talvez aquela alavanca que todo mundo esperava que pudesse trazer novas oportunidades de rentabilização, ainda não apareceu nesse sentido. Se a gente olhar hoje, mais ou menos, acho que entre 15% e 16% da população da América Latina que tem acesso a 5G. Então, ainda tem um desafio grande de colocar celular na mão dessas pessoas, de investir em infraestrutura. Aquilo que eu comentei anteriormente, de que alguns países ainda estão muito hesitantes. Você vê, assim, a Argentina, acho que tem pouco menos de 1.000 sites 5G. A Colômbia, 90% dos sites que existem lá são de uma operadora da Claro. Então, tem muita coisa ainda por ser feita. O setor não vem crescendo como deveria crescer, e o que cresce, eu acho que tem prazo de validade, né? Você não vai conseguir ficar aumentando o preço. Alguma hora isso vai gerar churn, vai gerar insatisfação. Então, aí que entram o que você pode fazer, talvez, com... o que outros países estão fazendo com 5G, que você pode, talvez, aplicar aqui. A gente começa a ver em outras partes do mundo a aplicação de network slicing, já algumas opções interessantes em 5G Advanced, talvez isso ajude de uma maneira importante. Eu acho que a gente ainda precisa aplicar o IA. As operadoras têm conseguido, em 2025 foi uma coisa interessante que aconteceu, a gente começou a ver mais projetos sendo aplicados, e as operadoras confiantes o suficiente para mostrar, olha, esses projetos que nós avaliamos, esses aqui nós implementamos e já temos alguns resultados. Mas o que chama a atenção é que, diria que mais de 90% desses projetos são aqueles de internos, né? Ou seja, aplicação em suporte a cliente, aplicação na gestão da rede, né? Então, você tem... são projetos de eficiência operacional, de redução de custos, pouquíssima coisa ainda de geração de novos negócios com IA. Então, acho que esse seria também uma outra avenida, uma outra área que as operadoras precisam prestar atenção, porque realmente a questão da falta de um crescimento mais sustentável e maior no setor, acho que é um ponto bastante importante. Legal. Vou continuar aqui no 5G, porque desde a implantação, né, do lançamento aqui na região da América Latina, deve fazer aí mais ou menos 5 anos que a gente já tem a quinta geração, mas o avanço, que nem vocês colocaram, ele tem sido desigual e não rolou ainda o ROI, né? Como que vocês avaliam que esse crescimento de 5G vem na região? E aqueles projetos, e aí eu lembro muito de uma fala sua, Ari, num evento da Conecta no Rio de Janeiro, acho que antes da pandemia, falando, olha, gente, o 5G no começo vai ser uma velocidade mais rápida e depois vem os casos de negócios, né, de novos modelos de negócios, e que agora muita gente está falando que só vem com 5G, com 6G. Como que está esse crescimento na América Latina? Vocês acham que essa desigualdade, ela vai diminuir? Como que isso vai acontecer em 2026, 2027, ou se esse payback, esse ROI só vem com o 6G? Quem começa? Posso começar. Eu acho o seguinte, a nossa região, obviamente é uma generalização, né? Mas, no geral, é difícil no nosso setor as empresas arriscarem muito atirarem em diferentes modelos de negócio, estarem dispostas a errar para poder aprender e, enfim, adotar o que for bem sucedido. O modelo é muito mais o seguinte sentido: o que vem dando certo em mercados mais maduros, mais avançados, e a partir dali adaptar o modelo para nós. E a verdade é que o 5G vem derrapando no mundo, né, para conseguir ter um claro modelo de negócios que justifique o investimento. E isso acaba tendo impacto aqui. Então, se você é uma operadora, eu comentei aqui já de alguns países, e você, eu vou ter que comprar esse espectro, vou ter que fazer investimento nessa rede,
mas eu ainda não vejo claramente no mundo um modelo de negócios que vai fazer com que eu tenha um retorno nesse investimento. Então, você realmente coloca o pé no freio. O que a gente tem visto agora, de 25 para 26, são algumas tentativas, alguns modelos que vêm dando certo em algumas circunstâncias, em alguns mercados, como asiáticos, e alguma coisa nos Estados Unidos, como network slicing, em alguns casos, como priorização de tráfego, que pelo menos já estão mostrando que, olha, algumas operadoras já estão implementando isso e já têm visto resultados. Então, acho que a gente está no momento de realmente as operadoras aqui na região começarem a prestar mais atenção nesses novos modelos. Acho que até agora realmente foi um exercício muito mais de construção de rede e tivemos poucas possibilidades de rentabilização. Se você olhar até agora, toda a estratégia, praticamente toda a estratégia na região de 5G foi no seguinte sentido de oferecer infraestrutura, né, os aparelhos, e quem tivesse poderia usar o plano existente, não tinha nenhuma alavanca de upsell, por exemplo. Mas agora eu acredito que a gente já possa ter alguns exemplos acontecendo, tanto no mercado B2B até B2C, em relação a como monetizar o 5G. Eu posso complementar? Claro. Eu acho que a gente ainda está nesse desafio de expansão da infraestrutura do 5G, né? O 4G é 2/3 das conexões na América Latina, é similar no Brasil. E tem esse desafio da monetização que o Ari comenta. Então, acho que o 5G basicamente foi um upgrade para o mercado consumidor, mas teve pouco avanço no mercado corporativo ou com IoT, aplicações, né, mais avançadas aí para o setor corporativo. E também o avanço de redes privadas, apesar de ter alguns casos relevantes em mineração, setor industrial, portos, acho que é bem tímido comparado a outros países, outras regiões como a Ásia-Pacífico. Mas não é um desafio exclusivo assim do Brasil ou da América Latina. Acho que até os Estados Unidos tiveram um desafio grande com 5G, não conseguiram monetizar como eles esperavam. Inclusive, boa parte da capacidade acabou sendo revendida para fazer banda larga fixa no mercado americano. O FWA, né? Vocês acham que o isso... FWA, que é uma oportunidade grande porque eles tinham um excesso de banda, né, para poder oferecer um serviço de qualidade, mas isso foi como como é que eu falo? Como um backup para uma estratégia mal sucedida no mercado corporativo, que se esperava muito, né, em termos de monetização, mas acabou não se materializando. Acho que um exemplo concreto de onde deu certo é na China. É um benchmark tanto em redes 5G, aplicações, inclusive redes privadas, redes virtuais. E os Estados Unidos realmente está olhando para isso, percebe que perdeu a onda nesse sentido e está tentando agora voltar os esforços para o 6G, para ser um padrão mais americano, com aplicações reais, casos de uso relevantes que possam escalar e gerar bastante receita para as operadoras. Já Mas de voltamos qualquer... no 6G. Sim. Mas o Ari comentou, esse 5G Advanced é algo que as operadoras vão apostar, que tem network slicing, pode ter maior controle da qualidade das aplicações e aplicações mais avançadas para o público. Mas tem sempre o desafio de conseguir escalar esses casos de uso. Eu cobrindo o setor, pelo menos, tinha muita promessa, né? Até a gente ouvia muito das operadoras, né? O 5G com muitos casos de uso, modelos de negócios, e aí você vê redes privativas que muitas delas você consegue fazer no 4G. João, como que esse modelo vai se pagar, ou o que você tem visto aí das operadoras fazendo para tentar fazer esse ROI? Perfeito. Eu até separei aqui alguns números percentuais e absolutos de 5G para compartilhar. E, de fato, é desigual, né? Eu já vou chegar no ponto da monetização, que é o que você está perguntando. O percentual do 5G sobre o total de assinantes é maior no Chile, México e Uruguai. O Uruguai é bem alto. Em termos absolutos, os líderes são Brasil e Colômbia, que são justamente os maiores mercados. E 5G, entrando na monetização, tem a ver com escala. Escala e custo do dispositivo são coisas importantes, especialmente no mercado consumer. E no Brasil, atualmente, né, 21% da base já é 5G, o que equivale a 58 milhões de assinaturas.
No Chile são 42%, mas apenas 12 milhões de assinaturas. Então, assim, cuidado quando falar assim, tantos por cento. Pô, 42% no Chile é 5 vezes menos em absoluto do que no Brasil. Então, o Brasil tem uma capacidade de ganho de escala muito maior do que no Chile. Escala não é só ganho, tem um monte de dificuldades e trabalhos para você fazer. E cada país tem a sua própria dinâmica econômica e competitiva. E eu concordo plenamente com os meus colegas que falaram sobre uma questão do modelo de negócios, né? De fato, as operadoras, todo mundo quer tentar migrar o seu esforço de 5G desde aumento de cobertura para aumento de receita, né? A questão é como fazer isso. E se o modelo de negócio não está bem consolidado, não tá super claro, por exemplo, a gente tivemos problema de leilão de espectro na Argentina, Chile, Paraguai, Uruguai, Peru, Costa Rica e Colômbia. Demorou. Então, demora e tem problema e até dizer, pô, mas tudo bem que demore, porque eu não sei exatamente como que eu vou fazer. Esse dinheiro que eu ia pedir emprestado para construir a rede, eu faço depois, coloco em outro país. Então, cada país tem a sua dinâmica, mas o que eu acho que é de comum é o investimento que você faz é, de fato, pensando lá na frente. Quanto mais lá na frente você tiver algum modelo de negócio que já está consolidado, você tende a copiar isso. De fato, network slicing e redes privativas são os pontos que mais têm exemplo de sucesso. Se bem que é um sucesso relativo, né? É um sucesso técnico. O negócio, ele mostra que a solução funciona, porém é muito custoso para você começar a funcionar. Você não tem exemplos de empresas médias, empresas que não serão gigantes que utilizaram esse tipo de solução, não é? Mas eu acho que tem uma outra chance que acho que deve ser, possivelmente seja o primeiro explorado, que é a baixa latência. Porque mesmo que você faça uma rede em 4G, a questão de você usar 4 ou 5G teve a ver com a área de cobertura e também com a latência, que é o tempo que você vai demorar. Então, Edge Computing, né, a cloud próxima, e para aplicações de baixa latência, isso eu acho que tem acho que é o primeiro degrau que as operadoras vão conseguir monetizar com essas redes 5G. E vocês veem que com a evolução das tecnologias, e aí o Renato mencionou 6G, também gostaria que abordar um pouco isso agora, daqui a pouco, elas têm inovado nos modelos de negócio e nas estratégias digitais, porque aqui eu acho que a gente consegue unir, né, o 5G, olhando já para 6G, para a evolução, juntar com a inteligência artificial, com a IoT, com tudo. Vocês veem esse movimento? Houve uma evolução das operadoras ou dos próprios provedores, né, dos ISPs, nesse sentido de buscar esses novos modelos de negócios, juntando evoluções tecnológicas, tem o FWA para prover outros tipos, né, de serviços, chegar em áreas que você não está cabeado. O que vocês têm visto nesse sentido? Então, começo eu? Pode ser? Pode? Tá bom. Eu acredito em novas parcerias, né, especialmente com as OTTs, visando monetização de rede e aumento de satisfação do usuário. Se você tiver uma rede mais gerenciável e mais flexível, você pode escolher, selecionar um OTT, que pode ser... Normalmente o pessoal pensa, OTT é vídeo, é Netflix. Mas tem muitas outras aplicações possíveis. E você pode criar uma solução que casa melhor com a demanda desse cliente. A Tigo e a Telmex. A Tigo em vários países da América do Sul e compra algumas operações do Movistar e tem várias presença em vários países menores da América Central. E a Telmex, eles estão incluindo SVOD, né, Subscription Video On Demand, dentro das suas ofertas. Algo como, assina aqui, você tem direito àquilo ali. A Claro, no Brasil, tem um serviço de cloud gaming com a plataforma da NVIDIA. E a Vivo tem soluções de smart home, de automação, gravação de câmeras, de câmeras de segurança, esse tipo de coisa. Então, é uma parceria um pouquinho diferente. Não é assim, compra só comigo e eu vou empacotar algum outro serviço de outrem. Tudo bem, no fundo tem um pouco isso, mas é uma maneira de você pegar uma demanda de um cliente e trazer para o seu ecossistema. Pela alavanca do móvel, M2M IoT, você tem
um foco por verticais. Eu acho que em 2025 teve um aumento do foco em verticais, né? Principalmente em gestão de frota, utilities é a bola da vez, também percepção, monitoramento de assets, e assets pode ser qualquer coisa, quanto mais caro, melhor, né? E indústria porque você tem grande volume. E já existem diversas soluções, mesmo em 4G. Por exemplo, o Smart Cars da Telcel Empresas, entre outras. Tem uma grande base enorme. Mas, de fato, o estado da arte são soluções de 5G, né? Porque eles são interessantes porque ele tem a baixa latência. E aí você alavanca aplicações. Então você alavanca Edge Computing, Storage, Analytics e várias outras funções de negócios quando juntas fazem sentido. Eu acho que a dificuldade, pessoal, as empresas em geral e as telcos não conseguem monetizar, é que você pensa, tá bom, se eu fizer isso, o que que eu vou ter ali? E tá incerto. E na próxima derivada, daqui a 2 anos, depois que estiver funcionando, tiver aprendido, qual que vai ser o ganho de escala e eficiência que eu vou ter? Ah, isso também está incerto. Então, poxa, então, será que o investimento vai vir? Né? Então, eu acho que tem outras duas coisas que você pensei assim, mas eu só vou mencionar uma que acho que é a mais recente, que é o desenvolvimento do mercado de APIs. Porque o Open Gateway já existe, né? E é um movimento um pouco curioso, assim, que as operadoras estão, de certa maneira, expondo as capacidades da rede. Tipo, olha só, minha rede consegue fazer isso. Você tinha pensado nisso? Vamos fazer aqui uma API, você faz um comando, eu te dou essa resposta, e você melhora a sua operação e eu melhoro a minha monetização em cima dessa rede. Então, essa é uma coisa nova e conforme o avanço das redes, a expectativa é de que cresça. Ari, você mencionou aí um crescimento baixo, né? Você acha que esses novos modelos de negócios, eles conseguem incrementar? É um pouco por aí que as operadoras vão ter que ir, até inovando em soluções para o mercado B2B, fazendo parcerias? Essa é uma questão, diria até, existencial para as operadoras, porque o desafio é ir contra o que foi essa indústria até então, sabe? É uma indústria que foi construída ao redor de escala, de oferecer serviços para a maior quantidade possível de pessoas, o mais uniformes possíveis para facilitar o gerenciamento. Quando você vai para B2B, você está falando de coisas que são muito mais customizadas, muitos mercados extremamente competitivos, então você não compete só com outra hotel, que você compete com empresas que são até suas parceiras de outros negócios, então é um ambiente muito mais difícil de lidar. E muitas vezes, e é uma discussão que eu tive com algumas empresas aqui do setor na região, eles olham assim, olha, eu não estou crescendo tanto, mas a minha margem está muito boa. Se eu for para esses outros negócios, a minha margem vai ser pior. Então, esse tipo de questionamento precisa ser resolvido dentro dos operadores, né? Se você quiser crescer, você vai ter que abrir mão de um pouco de margem, sim, porque você vai entrar em novos mercados que são mais contestados. O mercado B2B, por exemplo, ele tem empresas desse tamanho, né, como as grandes telcos, os setores de B2B chega no máximo aí a 20%, mais ou menos, da receita total, né? Então, ela olha para esse mercado como um mercado de potencial de crescimento, mas são 20%. Então, se você é um grande, né, executivo que está liderando aquela empresa, você sabe que você tem que dedicar um tempo grande para os outros 80% do negócio, que é a parte que não cresce tanto. Então, existem essas questões aí de como que esse setor vai se reinventar, que eu acho que ainda não estão muito claros. Eu vejo, por exemplo, não é exatamente uma tendência, mas eu vi casos isolados aqui na região de empresas, por exemplo, que reduziram times de inovação, de novos negócios, que me parece um contrassenso, mas aí você percebe que, olha, tem gente aqui que essa empresa não crescer, se ela não voltar a crescer em 2, 3 anos, as coisas podem ficar bem complicadas. E a área de novos negócios olha no longo prazo, né? Então, eu vejo que é um setor que ainda busca como se reinventar. O mercado massivo não vai trazer o crescimento que trouxe no passado. As oportunidades de crescimento estão em outras áreas que precisam de tempo para maturar.
E eu vejo que existe uma dificuldade dentro de várias empresas de oferecer esse espaço e esse tempo para esses setores realmente oferecerem o retorno necessário. E, Renato, você falou aí que um benchmark que deu certo é a China, né? O que você pode dividir com relação a isso e que tipo de modelos de negócios, de estratégias que foram adotadas lá que poderiam ser replicadas? Você acha que o FWA que você mencionou dos Estados Unidos, ele é algo que poderia funcionar aqui na nossa região e ajudar a incrementar esse faturamento das operadoras? Acho que, só complementando, né, os colegas, eu concordo com a questão de. Acho que os operadores avançaram muito nessa questão de ser um marketplace, né, ter plataformas digitais tanto para vídeo ATT, música, serviços financeiros. Hoje em dia, você entra no app da operadora, você tem acesso a uma multiplicidade de serviços e elementos digitais que você possa contratar e eles ganham uma parcela da receita, né, desses serviços. E tendo esse tipo de approach, você reduz um pouco a necessidade de inovação, como o Ari comentou, em novos serviços próprios, plataformas próprias, porque você pode pegar o melhor de cada serviço e incorporar na sua oferta com base nessas parcerias, né? Acho que na China o que avançou é que, além desse modelo de parceria, eles também têm escala para poder criar efetivamente novos serviços digitais ou serviços de inteligência artificial, modelos próprios até, os LLMs deles próprios. E acho que uma coisa que destacou muito na China, na questão de redes privadas, é que eles conseguiram criar um modelo escalável. São redes privadas virtuais. E não necessariamente a infraestrutura de computação e storage está dentro do cliente. Você pode estabelecer com base na rede inteligente, slicing, etc., uma rede privada virtual, né, que usa recursos compartilhados ou que possam estar dedicados, hosted na operadora, e isso viabiliza um custo muito menor para poder fazer um porto inteligente, uma fábrica inteligente, de uma maneira muito mais dinâmica, com um tempo reduzido de instalação. E isso faz com que eles tenham, se eu não me engano, 60, 70 mil redes privadas em operação atualmente na China. Isso teve um apoio do governo bastante importante, como política industrial, para gerar diferenciação da China com relação a outros países. Então, a diferença lá não está mais só na mão de obra mais barata, que, de fato, inclusive subiu o preço da mão de obra, né? Acho que no México está mais barato que na China agora. Então, eles estão indo muito para esse diferencial de tecnologia, e o 5G lá é o viabilizador dessa tecnologia no ambiente industrial. Então, acho que isso é o principal diferencial assim, que eles conseguiram, de conseguir escalar esses casos de uso e redes privadas no mercado industrial no geral. Enquanto aqui no Brasil e em outros países são milhões de dólares que precisa se investir para ter algo equivalente, né? Entendi. Bom, e antes de abrir para perguntas da plateia, aliás, quem estiver assistindo, quiser perguntar, tem ali em cima o ícone de perguntas e respostas, se não é só levantar a mão, a gente abre o microfone, eu só vou pedir para cada um se apresentar. E antes disso, eu queria só entrar num tópico que o João passou no começo, mas queria que vocês comentassem um pouquinho sobre banda larga fixa, né? Aqui na região, claro que o Brasil se diferencia por ser continental, a gente tem muitos pequenos provedores que levaram efetivamente a fibra ótica, passamos aí um momento, ou ainda estamos passando um momento deles serem adquiridos ou de entrarem, né? A gente tentou também o modelo das operadoras de redes, né? Como que vocês veem, né? Qual é o panorama para o crescimento da banda larga fixa aqui na região? A gente continua tendo altos números, os ISPs continuam tendo essa relevância, ou veremos cada vez mais fusão-aquisição, ou eles sendo comprados por fundos. João, vou começar com você que você mencionou. Quais são as perspectivas aí para a banda larga fixa? Tá bom, com satisfação. De fato, muitos países têm um grande número de pequenos provedores, né? Mas no Brasil esse fenômeno é bem acentuado, né? Eu acho que dentre os cerca de 3.000 ISPs, esse número varia, mas são milhares, né?
dentre esses 3 mil, eu acredito que haverá sim consolidação entre os maiores e mais estruturados, né? Aqueles que já têm presença em mais de uma cidade, que já se beneficiam de economia de escala, relacionamento aprofundado com fornecedores, documentação georreferenciada, esse tipo de análise. Os provedores, mesmo que sendo pequenos em número de assinantes, eles já são mais robustos do ponto de vista de continuidade de negócios, vamos dizer. Agora, eu acho que a maioria, os 2 mil ISPs, vamos dizer, esses três, um terço, mais ou menos, acho que tem chance de deles se juntarem ou serem comprados, mas acho que a maior parte, os 2 mil ativos com base pequena, eu diria até uns 10 mil assinantes, eu acredito que eles vão continuar do mesmo jeito, porque eu acho que o driver de crescimento, a alavanca de crescimento, usando a expressão do meu colega ali é menos forte. Eles não têm tanto incentivo para entrar ter essa empreitada. Mas de fato, a maioria acho que vai continuar sendo pequeno mesmo. E vocês acham que tem ainda espaço para crescer? Eu sempre dou meu exemplo, né? Eu vou muito para Ibiúna, na roça mesmo, assim, tipo, sou eu e a plantação de alface. E a gente, quando mudou lá, óbvio que nenhuma operadora pega esse sinalzinho aquele zero cortado. Aí a gente usava satélite e na pandemia chegou um provedor de banda larga fixa. Então levou a fibra até a porta do Aras, assim, até a porta do sítio, ó. E é um cara pequeno, agora ele até mudou de nome, enfim, ele ficou grande. Vocês acham que ainda tem espaço para passar fibra no Brasil? As operadoras estão olhando para esse mercado? O FWA pode pegar uma fatia? Quer que eu Olha, continue ou algum colega vai? pode. Ah, tá. Eu acho que tem espaço, sim, porque tem demanda reprimida. Tem um monte de aras como o seu que não tem Não, não é internet. meu Aras, não, gente. Vão achar assim que eu. Não, meu cavalo fica no sítio de uns amigos. Senão... Mas enfim, Seria, vocês entenderam, é no meio da rota. seria o equivalente. Ainda tem muitas casas no meio de muitas roças que não tem. E não tem, fica sem, pronto. Então, o cara que primeiro chegar lá, mesmo que ele tenha, sei lá, ele pegou aquela estradinha de terra de, sei lá, 5 quilômetros e passou lá a fibra e vendeu para quem estava lá no meio do caminho. Tudo bem, ele vai garantir esse mercado, ele deve ter imagino eu que ele deve ter tido um uptake enorme, porque não tinha nada, ele chegou, pegou todo mundo. Então, os próximos que chegarem, não vai mais ser greenfield. Quem chegar lá já vai encontrar um cara que está com concorrência. Então, é mais difícil atacar um mercado que já foi colhido, vamos dizer, vai usando sua expressão de alface, de colheita e tal. Então, eu acho que a questão de substituição pelo FWA, é, eu, eu, eu não considero especialmente que a FWA é um concorrente de verdade da banda larga fixa em fibra de alta capacidade, alta velocidade. Ele funciona, tem modelo de negócio, tem casos de uso, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Acho que tem que respeitar. Eu não acredito que em termos massivos alguém vai fazer. E o 5G tem uma questão da frequência. A frequência é um item escasso, é leiloado, é regulado e custa caríssimo. A infraestrutura de móvel custa muito caro. Você tem que ter escala. Então, essa estradinha de 5 quilômetros não compensa você, mesmo que você tenha tudo isso de graça, não compensa você montar uma torre para atender aquele pessoal. Tem que ter mais escala. Então, vira um jogo que fica mais caro, né? Esse pequeno provedor que te atendeu, ele é um corajoso, é um desbravador. É difícil fazer esse tipo de operação no Brasil, que tem alto custo, tem imposto, tem roubo, tem violência, tem uma série de problemas. Mas ele não é um multibilionário que está fazendo uma operação gigante ali, entendeu? Então eu acho que tem espaço sim nesses rincões, mas eles dificilmente vão passar desse limiar. Eles não vão passar de 1.000 para 2.000 para 10.000 para 50.000 assinaturas. Provavelmente, né? Se ele tiver ganas, capaz. Mas ele vai ter que entrar em outros tipos de problemas que, sei lá, minha percepção é que eles não estão muito dispostos. Ari, você ia comentar, Renato? Não, só comentar que
eu acho que ainda existe algum espaço, né, para crescimento, mas muito pouco. Acho que, como o João comentou, a gente vai chegar numa situação, a gente está chegando numa situação que realmente, economicamente, não faz sentido continuar investindo em fibra, né? E você vai ter áreas que a fibra vai estar muito bem distribuída, muito bem disponível, áreas ali que você contestadas, talvez a FWA consiga complementar, onde há, né, problemas de não ter uma área de cobertura ou uma cobertura de fibra, e o satélite trabalhando em várias dessas frentes também competindo. Mas realmente, se você olhar até o próprio resultado das grandes ISPs, existe ao longo dos últimos anos, né, uma redução aí nesse investimento de fibra, investimento em outras áreas, como por exemplo 5G, né? E realmente a gente já chegou num momento aqui no Brasil que está de uma certa maneira um pouco mais maduro, mas existem alternativas, né, que vêm sendo adicionadas aí às tecnologias possíveis de serem utilizadas. Eu só queria adicionar que é importante o governo, os reguladores estarem atentos para não fazer um gol contra aí, né, na questão de tributação, porque eu sei que já é um tributo muito alto sobre a fibra ótica chinesa, né, se eu não me engano chega a 50% do custo do produto, e tinha um debate de eventualmente até elevar, tipo, uma medida de dumping, sei lá, para proteger a indústria nacional, elevar ainda mais essa carga tributária, o que inviabilizaria esse tipo de expansão que você comentou, de puxar uma fibra ótica até um sítio não faria sentido nenhum, dependendo do retorno que é calculado com base nesse custo, né? Que é o principal. Então, acho que o governo tem que realmente considerar que isso é uma infraestrutura crítica para o Brasil, como é a de data centers, né? Que teve aquela medida beneficiando a questão de tributos para a expansão do setor, que também está com perigo aí, porque é uma medida provisória, né? Então, acho que esse tema tributário é bastante crítico para o Brasil aí para continuar viabilizando essa expansão de infraestrutura. Temos uma pergunta da plateia, e quem quiser perguntar, fica à vontade. É da Karina Merli, e ela diz assim: bom dia, pessoal. Os painelistas comentaram sobre o fato de o 5G não ter expandido muito dentro do mercado corporativo por aqui, algo semelhante às dificuldades nos Estados Unidos, mas que na China vem dando certo. Poderiam apontar erros e acertos de Brasil e Estados Unidos, por favor? E pesa também o fato de serem nações de longa extensão territorial? E aí eu vou começar com o Renato, pode ser? Uhum. Bom, acho que nos Estados Unidos o erro, né, principal é que assim, se apostou muito na questão do espectro, do lançamento de infraestrutura em si, mas as redes não eram 5G standalone, né? Só a T-Mobile que lançou uma rede nacional com as capacidades que realmente o 5G entrega de diferencial, como a questão do network slicing e novas features, né, que possam ser lançadas de serviços para o consumidor final, para o mercado corporativo. Um exemplo da T-Mobile que ela lançou é um serviço de segurança que usa uma camada da rede para entregar fim a fim esse serviço, né, uma banda dedicada na rede 5G, só como um exemplo do que pode ser feito a partir do momento que se investe nessa infraestrutura. As outras operadoras como a AT&T estão correndo atrás desse investimento, que é bastante significativo, para ter um 5G que realmente entrega valor para o mercado industrial, corporativo, que tem essas capacidades. Na China, por outro lado, já se investiu, né, nesse tipo de infraestrutura mais robusta, avançada, e em especial nesse segmento industrial, que a gente chama, eles estão anos-luz na frente, assim, em termos de IoT industrial, esses tipos de aplicações, redes privadas. Realmente eles investiram muito e criaram ecossistemas para poder avançar nesses quesitos, né? Uma Huawei, por exemplo, que tem acho que 80 mil desenvolvedores de software, eles têm ecossistemas que são de 10 mil, 20 mil empresas desenvolvendo aplicações, né, voltadas para cada uma das verticais e apoiando os clientes nesse desenvolvimento, escalando os projetos, etc. É uma realidade bastante distinta do que a gente vê, como o Ari apontou, né, as operadoras focam em escala, né? Então, seja nos Estados Unidos ou no Brasil,
A grande concentração está em carros conectados, telematics, que são serviços que já estão consolidados, casos de uso consolidados, que eles vão expandindo e escalando. Mas se você for ver nos últimos 5, 10 anos, os outros casos de uso evoluíram muito lentamente. Então, ainda está muito concentrado em automotivo e POS e muito pouco civil de evolução em outros setores. Eu queria só complementar, eu concordo 100% com o que o Renato falou, acho que foi muito boa a resposta. E só complementar do lado da infraestrutura, que também fez uma diferença na China, é que apesar de existem 3 grandes operadoras na China, né, e no 5G surgiu uma quarta, só que são 2 redes de 5G lá, porque foram 2 em 2 dessas empresas se uniram para construírem em conjunto a infraestrutura 5G. Então, você vê que houve também uma coordenação do lado da infraestrutura para que esse 5G fosse rapidamente disponibilizado na China. Então, você vê que não é só do lado dos negócios, que é provavelmente o grande, né, pulo do gato, como o Renato falou, mas também do lado da infraestrutura houve uma coordenação para não se duplicar investimentos. Isso é verdade. Num curto período de tempo, eles lançaram a rede impressionante. Em 2 anos, eles criaram uma rede nacional de 5G. Uma coisa assim, tem mais de 1 milhão, né, de sites. Acho que é bem mais de 1 milhão, inclusive, de sites 5G na China atualmente. E esse é o conceito por trás das redes neutras, porque aqui elas deram uma patinada, era muito mais focado em fibra ótica, né, do que compartilhamento de antena. Tudo bem que agora a gente tem as torres compartilhadas com empresas terceirizadas, né, terceiras, não as operadoras. Como que vocês veem esse movimento no Brasil? Tem isso? Dá para a gente fazer alguma coisa assim aqui para? Eu acho que no caso das redes neutras aqui no Brasil, rede de atacado, né? Eu diria que foi muito mais uma oportunidade de rentabilização, provavelmente, tentar entender, tentar aproveitar também o movimento das ISPs. As operadoras viram uma oportunidade de rentabilizar o investimento que elas tinham nas suas grandes redes de fibra. Só que isso não aconteceu, né? Durante os últimos anos. Acho que a gente vai ouvir, né, dos outros analistas, mas sempre quando conversava com ISPs, a conversa era sempre, mas eu consigo construir rede com custo mais barato do que eles me oferecem. Uhum. E a gente está vendo a reversão, né, desse modelo. Então, acho que não foi uma coisa, o ponto de partida foi muito diferente, né? Foi cada operadora tentar perceber que aquele ativo já não era um grande diferencial, que ele poderia atrair um parceiro financeiro, liberar um pouco do investimento que foi feito ali, rentabilizar o investimento que foi feito ali. E quando, né, alguns anos depois isso não deu certo, você vê que 3, 4 anos depois já reverteu, né? Na China uma coisa foi muito mais, no caso do 5G, né, foi muito mais uma coordenação no nível nacional para poder acelerar o investimento e a disponibilização da infraestrutura. São casos bem diferentes nesse aspecto. Uhum. Acho que eu quero adicionar uma coisa também, Ari. Eu concordo plenamente, tá? Corretíssimo, na minha opinião. Mas tem uma coisa, 2 movimentos. Os das operadoras móveis fazendo o spin-off de suas operações de torre, criando as tower cos, vendendo aí para ATCs, Highlines da vida. E aí eu acho que tem a ver com a maturidade com a maturidade do serviço móvel e a penetração na população. Quando você está criando rede, está expandindo, quem te botou a torre primeiro pega aqueles clientes. Depois que o concorrente botou uma torre dele do outro lado da rua, essa concorrência vale menos. É mais fácil a gente dividir os custos e cada um faz o seu. No Brasil, a penetração móvel já está acima de 130%. Então, não é mais um jogo de escala de querer com que mais gente entre na sua rede, é fazer com que as pessoas gastem mais com o que elas já têm. Consumam mais dados, façam mais OTTs, esse tipo de coisa. Então, tá, isso das redes móveis. E nas redes fixas, de fato, esse movimento de redes neutras, e eu concordo com ali também perfeitamente. As operadoras já têm aquela rede enorme que custou um dinheirão, demorou 30 anos para construir aquilo, e ele pensa, poxa, vou alugar um pedacinho para esses pequenos. A questão, acho que foi mais de precificação. E, em segundo lugar, né, ninguém me contou, mas desconfio que é de confiança. Tá bom, você vai vender quanto? Quanto você vai me cobrar por mês?
Ah, R$ 1. Tá bom, no ano seguinte, olha, agora é 100. Quer, não quer, perde cliente. Então fica naquela situação em que faltou uma liga, vamos dizer. Então, Acho que e queria até trazer o. Por favor, Não, complemente. desculpa interromper. Não, que você Imagina, não, comentou que o Brasil é bastante relevante nos pequenos provedores, né? Mas acho que isso é uma realidade de mercado também dos grandes não terem compartilhado a preços econômicos, né? Para esses provedores pequenos a sua infraestrutura. Eles tiveram que desenvolver a própria infraestrutura para competir. E aí você tem um monte de rede competindo e não necessariamente com margem suficiente. Até por isso que gera a consolidação que vocês falaram. Então. Mas o Brasil tem essa distorção de, pelos provedores não terem acesso à infraestrutura das grandes, eles acabaram tendo que desenvolver essa. acabaram desenvolvendo a própria. Sim. E eu queria trazer um exemplo que teve no México, que é um exemplo móvel, que não deu certo, que é a Altan Redes. A ideia foi ter não foi exatamente, mas aproxima-se dessa ideia da China de que você tem alguma força governamental para forçar com que exista tal entidade. E a ideia era ser uma rede de atacado, mas eles acabaram não escalando e não conseguindo vender, e o governo teve que fazer aporte. Então, tá uma situação meio que família sem pai nem mãe, sabe? Ninguém sabe o que vai acontecer com aquelas redes direito. Então, Não, é isso. Já terminei. Um outro ponto que eu acho que a gente, quando eu perguntei ali de questões para 2026, a gente tem aí leilão de frequência, né? Esperado para 700, 450, a faixa dos 6 GHz, que já foi, já voltou, né? Planejada para o 6G, tirar ali do Wi-Fi 6. Vocês acham que esses leilões vão dar uma mexida? Tem alguma coisa que a gente possa esperar para incremento de expansão de 4G e 5G no Brasil? No caso dos 700, por exemplo, eu acho que vai servir para fortalecer essas ISPs que adquiriram, né, espectro Uhum. anteriormente. E eu acho que a Anatel aposta muito nessas empresas para deixar o mercado mais competitivo, né, nessas Tá. regionais. Então, eu acho que esse, no meu aspecto, a grande expectativa é de conseguir com que essas empresas como o BrisaNet, por exemplo, realmente consigam ter um portfólio de espectro que faça com que elas sejam competidores mais agressivos e mais importantes das suas regiões. Não sei. Não sei. Falando. Frequência, só comentar uma coisa. Eu nunca li análise assim, eu fiz análise o que o leilão pode mudar. É claro que ele sim pode injetar dinheiro na economia se você tiver um modelo de negócios, uma aplicação coligado. Mas eu acho que tem que ser. É uma decisão regulatória difícil, pois, de fato, essas operadoras menores, como a Brisanet, a Unifique, elas têm um potencial de fazer upsell para os seus clientes de ação da fixa. E, de fato, isso pode aumentar a penetração, melhorar a qualidade de serviço, melhorar a oferta de serviços, inclusive públicos, como os de saúde, de educação à distância. Então, tem todo um benefício para a sociedade. Entretanto, porém, todavia, as grandes operadoras e até as pequenas que participaram do leilão de 21, eu li outro dia, acho que foi 47 bilhões de reais que foi o total investido, até 29, com a expansão da rede e tudo mais. E, poxa, se você começa a fazer novos leilões, entre aspas, rápido, você não dá tempo para a maturação desses investimentos anteriores. E esse é o tipo de coisa que o regulador é que tem que cuidar, né? Se deixar na mão do mercado, o mercado vai querer sempre, quem está querendo investir em algum lugar, querer que aquilo aconteça. Eu fico meio cauteloso quanto a Ah, avaliar esse tipo de coisa. e vocês, com relação a 6G, a gente sabe que ainda está um pouco distante, mas a gente já começa, já começa a vir as discussões, principalmente de modelos de negócios, e o que eu tenho escutado muito, né, nas matérias que eu tenho feito, é que talvez esses modelos de negócios todos preconizados para o 5G, principalmente no B2B, vão acontecer no 6G. Vocês acham que caminha por aí? Porque
porque uma coisa que vocês colocaram que me chamou bastante atenção, que as operadoras, elas sempre fizeram esse modelo de um para muitos, né? Então, muito igual, e você ganha na escala, e os modelos mais B2B ou outros tipos de modelos de negócio, eles são mais personalizados, eles requerem uma equipe de pesquisa, desenvolvimento, inovação, que tem que continuar grande, né? Se diminuir, fica difícil. Vocês veem que vai mudar o mercado? Quais são as expectativas com 6G? Quem começa? Eu posso começar, posso comentar com satisfação. Eu, eu acho que não. Eu acho que quando de fato houver as novas reuniões do 3GPP e vamos combinar quais vão ser as capacidades de rede, o que a gente vai conseguir fazer, desenvolver-se-ão novos modelos de negócio. Eu acho que a questão da monetização do 5G hoje tem menos a ver com a tecnologia e mais com a disponibilidade e o custo do dispositivo mesmo, do que com o que você consegue fazer com aquilo. Vamos pensar uma solução simples, inventada aqui agora. Todo mundo aqui tem um celular, todo mundo gasta, sei lá, vou chutar um valor qualquer, sei lá, R$ 50 por mês com celular, ou 100, tanto faz, qualquer valor que você pensar. Agora, bom, poxa, se qualquer pessoa que tiver, por exemplo, um problema de saúde, sei lá, usa um marca-passo, ou uma coisa menos grave, sei lá, diabetes, uma coisa que é mais comum, que mais pessoas têm. Poxa, se inventasse um dispositivo, um smartwatch que vai conectar isso com algum hospital mais próximo e pode, no limite, salvar a sua vida. Quanto que você não pagaria por mês para ter esse negócio? Você pagaria o dobro do que você paga para o seu smartphone? Ou metade? Tem algum modelo de negócio possível aí? E a questão do B2B, eu acho que ele ganha importância porque, de fato, tem que customizar, é mais difícil, tem que ter uma SLA maior. Se fosse fácil, todo mundo fazia. E não é. Agora, o B2B tem a chance de um pagar pelo usufruto de outro. Porque se você é esse paciente fictício que eu inventei agora, que tem esse problema de saúde, possivelmente o seu plano de saúde é que vai pagar por essa conexão. Não pela bondade do coração deles, mas porque esse gasto todo mês de R$ 50 pode te economizar uma internação que vai te custar 1.000 dias, 1.000 meses dessa conexão. Então, a questão de você alavancar o B2B é o B2B2C, né? Você tentar fazer, tentar trazer um pouco de escala para o B2B. E isso já é possível no 5G com a tecnologia. Eu acho que é menos uma questão de tecnologia e mais de modelo de negócios e disponibilidade e custo. Colocar Eu as posso. indústrias todas conversarem, né? Pode, fala, Renata. Não, eu ia comentar só que, assim, na nossa perspectiva, o 6G ainda está bastante distante, né? Acho que pelo menos 5 a 7 anos para lançamento no Brasil. Tem um desafio até técnico das operadoras de evoluir nessa questão de ser cloud native, né, nas funções de rede. Acho que elas já fizeram um esforço grande aí de virtualização das funções, distribuição dessa infraestrutura, algum investimento em nuvem, né, que foi feito para deixar a operação mais dinâmica. Mas quando a gente fala de 6G, a gente está falando de uma operação totalmente autônoma, orquestrada, com microserviços, né, containers. É uma evolução completa da operação para poder a rede ser totalmente dinâmica e autogerenciada, né? Sem essas equipes gigantes de engenharia e infraestrutura que as operadoras têm hoje para conseguir operar. E a rede vai identificar onde tem o sinal. Então, suponha que você faça um grande evento, um Super Bowl, a rede ia se redimensionar para poder atender aquela localidade com a melhor experiência do usuário possível. Hoje em dia você tem que fazer uma operação de guerra para poder criar uma rede local lá que consiga atender a demanda, né? Acho que a gente está muito distante dessa realidade, mas como o João Paulo comentou, acho que o 5G já é uma tecnologia que permite operações avançadas, esses casos de usos industriais. É mais uma questão do desafio realmente das operadoras de desenvolver esse ecossistema, co-inovar com os clientes,
atuar nesses hubs de inovação para poder ter os casos. Tem experiências muito legais, por exemplo, da Claro, da TIM, no setor de agro no Brasil, na qual eles estão tanto expandindo a infraestrutura para esse IoT industrial, quanto atuando junto com o setor, com as startups, para poder ter as aplicações para os clientes, né? Acho que pode ser uma experiência repetida em outros setores que a América Latina se destaca para poder avançar, né, nessa questão. Antes que esperar o 6G, acho que está muito distante mesmo. Eu concordo. Eu acho que o momento é realmente conseguir investir nesses relacionamentos, né? Estreitar essas parcerias. E a tecnologia, seja qual for, seja CG, seja o que for, vai basicamente entrar nesse fluxo de uma empresa que já esteja preparada para absorver esse tipo de conhecimento, né? Eu acho que ainda está muito distante a conversa do CG, ainda está na parte de especificações, a gente tem ainda não tanta clareza sobre os casos, e a verdade é que a gente ainda tem muita coisa para fazer agora do 5G, né? O pessoal está tímido, gente. Pode mandar pergunta pelo ícone de pergunta e resposta, ou levantar a mão e fazer aqui. E eu vou só voltar na questão que o Renato colocou lá no começo, dos data centers. Então, aqui a gente falou bastante de novos modelos de negócios, parceria, talvez juntar operadoras com startups para começar a pensar fora da caixa. Aí, temos IA. O que vocês apontam como principal, assim, o que deveria estar na pauta de todo mundo que está inserido nesse mercado de telecom para 2026 e para os próximos, pro curto período, né? Para os próximos 2 anos, mais ou menos. Isso foi engraçado, né? Porque a maior parte das operadoras desinvestiu no setor de data centers, né? Alguns anos atrás. Vendeu essa infraestrutura para outros provedores. Acho que algumas delas hoje em dia se arrependem até desse movimento. Exatamente. Porque deixaram de capturar. Acho que até a Telefônica anunciou que estava avaliando eventualmente retornar para o setor e tal. Mas tem muita oportunidade de crescimento, não só por essa demanda de IA, como pelo próprio crescimento dos hyperscalers, que continuam avançando muito para a computação, viabilizar as aplicações, etc. E também essa demanda de modelos privados, né, das empresas que estão terceirizando isso para alguns ambientes dos data centers. Então, é um mercado que está crescendo em múltiplas dimensões, né, para mercado empresarial, para esses cloud providers ou players de redes sociais, e também nesse mercado de IA, que está numa expansão brutal, né? Os cloud providers estão anunciando duplicar os investimentos, cada um deles, tipo a Amazon, Google, vão investir 180, 200 bilhões de dólares em um ano em expansão de infraestrutura, e esse dinheiro vai para esses data centers que estão sendo construídos. Só uma curiosidade, nos Estados Unidos, o setor de data center hoje já é maior do que o setor inteiro de real estate, em termos de novas construções, investimentos. Então, é um mercado gigantesco que está movimentando metade do crescimento do PIB americano em função de data centers construídos para IA. E o Brasil não pode perder essa onda também, então, portanto, essas discussões estão ocorrendo com o governo para poder viabilizar uma parte desses investimentos que ocorram no Brasil para apoiar essa nova infraestrutura. Tá. Pessoal, o chat também está aberto para perguntas, tá? Se alguém quiser fazer pergunta por lá. O Renato falou desse desinvestimento das operadoras em data centers, mas a parte que mexe muito com elas é fazer toda essa conexão deles, né? De jogar, ter toda essa infraestrutura de rede. Elas estão preparadas? Como que vocês veem esse mercado hoje? Principalmente que a gente vê que os data centers tem muitos aqui no estado de São Paulo, no Sudeste, mas também eles começam a ficar um pouco mais separados, né? A gente tem aí o desafio da distribuição de energia, mas do ponto de vista de telecom, qual que é o cenário hoje? Eu posso comentar brevemente, só para não tomar o tempo dos colegas também. Mas acho que é uma oportunidade grande de se posicionar como um provedor de redes para esse futuro dos data centers, porque requer um novo tipo de fibra de alta capacidade. Então, tem que ser feito um investimento incremental para viabilizar, conectar esses data centers que necessitam de uma banda absurdamente maior, baixíssima latência, né?
é algo como a Lumen está fazendo nos Estados Unidos, né? Se posicionando como player que conecta os data centers de nova geração. E ela está fazendo um investimento brutal em backbones no país inteiro para interconectar esses data centers de alta capacidade de IA. Então, é uma revolução completa. Assim, ela criou uma fábrica própria junto com a Corning e ela encomenda 20% do total de fibra que a Corning vende no mundo inteiro para construir essa nova infraestrutura nos Estados Unidos e interconectar os data centers. É algo que no Brasil também pode ser feito por operadoras, né? E podem surgir novos players para isso, por exemplo, né? Chegaram aqui umas perguntinhas, eu vou só fazer. O Yasuki Takano pergunta o seguinte: em relação às oportunidades, o exemplo do app de saúde citado pelo João Paulo, IA e 6G, conhecendo como são as infraestruturas, as estruturas internas e o perfil do profissional em telecom, quais são os desafios internos das empresas, né, com relação à pessoa, estrutura, treinamento e modelos de incentivo? Bom, eu inventei agora esse app, tá? Não é que está estruturado bonito, não. Mas eu acredito que esse tipo de dificuldade, ele eu não quero diminuir a importância deles, mas eles são mais facilmente endereçáveis do que a estrutura do modelo de negócios e de go-to-marketing e de pôr o serviço em pé. É claro que se você está uma operadora, qualquer uma, ou mesmo que todas, passem a atacar essas novas verticais, você tem uma série de dificuldades, por exemplo, privacidade dos dados, a LGPD, quer dizer, tratamento das informações, gerenciamento de banda, qualidade de entrega. Tudo isso são dificuldades que são resolvíveis, né? Quando você tem um problema para resolver, tudo bem, você tem, não estou dizendo que é fácil, mas você tem aquilo delimitado. Isso não existe ainda, não foi posto em prática, porque falta o modelo de negócios e os clientes. O dinheiro tem que estar fluindo, né? Uma vez em que você decide, não, vamos atacar esse mercado assim, assim, assado, com o modelo de negócio dessa forma, assim, assim, assado. Então, você vai precisar treinar a equipe para XPTIO. Isso consegue-se. As operadoras são... Qualquer operadora tem milhares de funcionários, elas sempre estão passando por novos tipos de treinamentos e novos tipos de sensibilizações. Eu acho que isso, sim, tem que ser levado em consideração, não é marginal, mas não é o primordial. A gente tem mais umas perguntas aqui da plateia. O Rafael Lozano pergunta: como vocês enxergam o impacto das operações locais no Brasil frente ao mercado de banda de atacado nacional e internacional e a evolução dos preços dos serviços de IP tipo IP Transit? Quem responde essa? Ari? Infelizmente eu não trabalho muito no mercado de atacado. Tá. Eu não sei, Rafael, se você quiser, a gente pode colocar isso offline, eu coloco você em contato com o nosso time de wholesale. João Paulo, Renato, alguém consegue responder aqui para o Rafael? Desculpa, Rafael, eu também não consigo. A gente não olha exatamente para o mercado de wholesale. Acho que eu vou pegar a estratégia do Ari também, porque eu sei que tem alguém na Global Data que olha especialmente o mercado de wholesale, mas a gente não tem presença na América Latina para esse serviço. Eu sei que os preços caíram bastante, né, do IP Transit. Acho que para 1/3 do que era anteriormente. Mas eu também não sou especialista nesse mercado de wholesale, então é melhor não comentar a respeito. Eu sei que o Brasil está se tornando um hub importante, né, para esse tipo de tráfego, então, e o preço tem se reduzido pela viabilidade de infraestrutura. Tranquilo. Mais uma pergunta do Rafael Felipe Muller Borba. Network Slicing, Edge Computing, crescimento de IoT eram promessas para a tecnologia 5G. Por que essas tecnologias não evoluíram e não se destacaram ainda no 5G? O que faltou, na opinião de vocês? Eu acho, por exemplo, a questão do IoT talvez tenha sofrido de expectativas infladas, né? Você tem alguns mercados que, na verdade, vem dando
muito bem, anda indo muito certo. Carros conectados, por exemplo, se você pegar uma operadora como a AT&T nos Estados Unidos, acho que são quase 60, talvez até mais, milhões de carros conectados. Mas certamente não tinha o tamanho que se esperava aí alguns anos atrás, né? Você tem algumas situações, você, conversando, né, com diversas empresas de setores diferentes, eles comentaram sobre dificuldade de encaixar o modelo de negócios que as operadoras esperavam, com a maneira com que essas verticais operam, né, custos de dispositivos, por exemplo, até hoje, né, módulos de 5G ainda são muito caros, e a gente está falando de soluções que a receita média por conexão é baixíssima, né? Então você precisa ter realmente um custo muito baixo. Talvez com o RedCap a gente tenha uma nova oportunidade aí. Em relação ao Network Slice, eu acho que a gente ainda vai falar muito disso, eu acho que as coisas ainda estão acontecendo. Eu via muitos casos, como a gente comentou anteriormente aqui, acho que até o próprio Renato, sobre como algumas coisas vêm acontecendo em mercados asiáticos, principalmente China, mas já agora nos Estados Unidos já tem casos bastante interessantes acontecendo. Eu espero que a gente veja mais disso por aqui. Mas é aquela coisa, de novo, né? A gente está falando de mercados B2B que realmente vão demorar, ainda vai demorar um tempo. E eu acho que as operadoras percebem como é difícil, né, de conseguir encaixar um modelo de negócios que seja suficientemente grande para que elas possam, né, olhar para esse mercado e que encaixe com essas diversas verticais. Mas eu acho que, assim, para essas tecnologias, eu acho que ainda não acabou o jogo. Acho que a gente ainda tem possibilidade de crescimento. E acho que, desculpe, mesmo nos Estados Unidos, né, a maior parte das conexões de veículos ainda estão no 4G, né? Eu sei que as operadoras fizeram parcerias com os fabricantes de carro para lançamento do 5G no ano passado, por exemplo, teve um movimento relevante. Mas para os tipos de serviços automotivos, conectividade, Wi-Fi hotspot, acho que o 4G já atende a maior parte das questões necessárias. E acho que o 5G com Edge Computing, etc., seria um modelo, assim, olhando para o futuro, no momento que os carros sejam autônomos e toda a inteligência necessária seja transferida para a rede, né? Hoje em dia, para ter um carro autônomo como o Waymo ou o Zoox e outras operações que tem nos Estados Unidos, você precisa muita tecnologia embarcada no carro, né? O Edge é o carro. Então, você investe 15, 20 mil dólares dentro do carro para ter os radares, sonares, etc., para que ele consiga se movimentar de maneira autônoma. E isso poderia ser transferido para uma rede 5G, com slicing, edge, etc., para poder conversar o carro com outros carros, com infraestrutura, coisa que não aconteceu, né? Aquele C-V2X, por exemplo, fica se discutindo sobre espectro, regulação, ecossistema das operadoras com os fabricantes automotivos, e isso não avança, né? Não decola. Acho que é muita complexidade, muita orquestração que tem que ser feita para viabilizar esses modelos. E fato é que a maior parte dos casos de uso realmente não precisa necessariamente do 5G ou dessas capacitações. Conforme as coisas evoluam, você precisa de muita baixíssima latência, milhões de dispositivos conectados num ambiente, muitos sensores em todo lugar. Aí acho que você precisaria do 5G, mas talvez a tecnologia, as coisas não avançaram tão rápido quanto se pensava, apesar da infraestrutura estar disponível. Um pouco parecido com as redes privativas, né? Que falaram só de 5G, mas que já dá para fazer em 4G. João, complementa e temos mais uma pergunta, acredito que vai ser a última aqui da plateia, porque a gente vai ter que encerrar daqui a pouco. Tá, joia. Eu queria repercutir um pouquinho tudo que concordo plenamente com os meus colegas falaram, Renato inclusive, e eu queria repercutir a última frase do Ari, que ele falou: esse jogo não acabou, esse jogo tá no começo ainda, e ainda pode acontecer. Eu acho que a questão de orientação dos interesses da operadora com a parte que é não operadora, com a parte da aplicação. Porque você tem storage, tem processamento e tem cloud, edge computing. E a parte da conectividade em si é a menor parte
do valor investido, do valor transacionado nesse sistema, nessa operação, nessa aplicação como um todo. Então, fica aquela situação assim, poxa, a conectividade, o valor médio de conectividade de 3G, tipo, América Latina, é da ordem de $1. Então, assim, poxa, eu vou ter que fazer esse monte de coisa para ganhar $1, enquanto você, entre aspas, você o outro, né? O outro não telecom, porque pensando na perspectiva de um operador de telecom. Poxa, eu tenho que ter relacionamento com a reguladora, comprar espectro, comprar torre, fazer tudo isso e vou ganhar $1. Enquanto que não diminuindo, né? Mas o que a operadora pensaria seria assim, poxa, você desenvolve uma aplicação e você ganha 9. Quer dizer, eu tenho que fazer tudo isso para ganhar 1/10 do negócio. Então não quero, deixa madurar. Entendeu? Então, eu acho que o jogo não acabou, está no começo, e é possível que o pessoal se encontre no meio do caminho. Porque vender conectividade não vai fazer virar. Tem que ter mais parceria e mais revenue share aí, eu acho. Perfeito. Vamos lá. O Alexandre Guimarães pergunta: qual a visão de vocês sobre a conectividade, especificamente na área do agro brasileiro, ainda muito carente? Percebo uma movimentação, mas nada muito substancial nestas áreas, e sabemos que tem muita oportunidade de M2M, IoT e IA nessas áreas. Olha, tem uns casos muito interessantes, né? No caso de conexão no agro, acho que o consórcio que todo mundo comenta, Conectar Agro, é um exemplo, né? Talvez o que falte seja um modelo de negócio que atenda a propriedades médias, né, um pouco menores, assim. Talvez as grandes, aí que ela já tem opções. Obviamente é um campo vasto, né? Você tem muita oportunidade ali, e eu diria que as grandes propriedades, de uma maneira ou de outra, já estão com isso no radar, já estão implementando. Até, Alexandre, a gente pode discutir a respeito, gostaria de ouvir a opinião, mas, no meu ponto de vista, acho que falta ainda entender o modelo de como atender propriedades médias. Acho que talvez esse seja o grande problema, diria, né, nesse setor. Grande gargalo, né? E aí a gente volta. Isso. Nas grandes, até elas às vezes contratam, colocam a torre lá dentro, já fazem projeto com até quem fornece todos os equipamentos de agro, de agricultura de precisão, né? Vamos lá, última pergunta, do Christian Medina, ele quer saber, percebe-se que o mercado de banda larga fixa já atende a maioria das residências. Os ISPs agora estão reajustando as operações, pagando as contas e a, entre aspas, lua de mel do crescimento de base acabou. Haverá espaço para novos crescimentos ou apenas troca de base? Quem quer começar? João? Começa, claro. Eu acho que tem espaço para crescimento, sim, mas conforme você vai vendendo para mais gente, tem menos gente que ainda não tem. Eu acho que tem alguns movimentos pensando, eu não sou um analista de macroeconomia, mas a população do Brasil cresce, mais ou menos 0,5% por ano. Então você tem dois movimentos. Se o aumento da população cresce, depois de, pelo menos lá, de 20, 22, 25 anos, você tem um aumento de residências. Então você tem um addressable market que cresce. E você tem também uma questão de substituição demográfica. Acho que todo mundo entende que jovens consomem mais banda larga do que idosos. Então você tem esse outro movimento. Além do que a nossa penetração da banda larga fixa, eu falei antes, é da ordem de 65%. Você tem mercados mais maduros em que isso passa fácil de 75%. No Canadá, chega a 95%. Quase todo mundo tem, é quase que energia elétrica aqui no Brasil. Então, de fato, sim, acho que existe espaço para crescimento, mas vai ficando cada vez mais difícil, né? Acho que essa é a minha percepção. Alguém quer complementar? Na mesma linha do João, as oportunidades de crescimento o mercado vai reduzindo mesmo o crescimento, né? Porque você realmente vai ocupando esse mercado, e agora realmente é o momento dessas operadoras entenderem que vão ter que buscar outras alternativas, né? Algumas vão conseguir, outras serão compradas, outras serão fechadas. O mercado amadurecendo, né? Acho que é inevitável. Acho que é isso mesmo. O mercado está ficando maduro, né? O crescimento orgânico vai ficando limitado. Aí acaba
apontando para o crescimento inorgânico com fusões e aquisições, né? Até para poder aumentar as margens, acho que o Ari comentou, né, que tem esse desafio para os players, em especial quando eles vão para novos serviços. Então, para conseguir melhorar essas margens, ter um investimento mais racionalizado, você precisa consolidar o mercado mesmo. Perfeito. Bom, e com essa última pergunta da audiência, eu gostaria de encerrar o webinar e agradecer imensamente ao Ari, ao João Paulo e ao Renato, e também a Raquel, ao Renato, Kaique da Conecta por essa oportunidade. Vou passar a palavra para a Raquel. Muitíssimo obrigada. Eu achei um bate-papo muito proveitoso, saí daqui com vários insights, muitas anotações para pautas futuras, e já agradeço. Se vocês quiserem agradecer também antes da Raquel agradecer e tiver alguma consideração final antes da Raquel fazer aqui o encerramento, fiquem à vontade. Do meu ponto de vista, só agradecer, obrigado pela oportunidade, é sempre um prazer estar aqui com vocês, debater aqui com meus colegas, ver o pessoal da Conecta, sempre bacana. Muito obrigado pelo convite. Também, obrigado pelo convite. Sempre uma satisfação estar do lado de distintos analistas como vocês. E obrigado, Roberta e Raquel, pelo convite. Um prazer debater esse assunto super legal que é a telecom. Obrigado também, é um prazer estar com vocês aqui. Muito legal a discussão, o painel. Os eventos da Conecta são sempre super interessantes, né? Então, agradecer a vocês pela participação. Obrigada pela participação de todos. Obrigada, Roberta, Ari, João, Renato. Sei que o tempo de vocês é escasso e valioso, então agradeço muito aí pela contribuição. A gente sabe que o setor aí passa por vários desafios, então ouvir as palavras de especialistas sempre nos ajuda, né? Queria aproveitar e convidar todos a participarem dos nossos eventos. Esse ano temos eventos no México, na Colômbia, no Peru, que no Brasil, no Rio de Janeiro, já temos data, 19 e 20 de agosto, e no Panamá, em dezembro. À tarde, ao meio-dia, nós também faremos a versão América Latina. Então, teremos esse mesmo webinar, só que com outros analistas, webinar em espanhol, então estão todos convidados. Apesar do tema ser o mesmo, são outros pontos de vista e também pode ser interessante para vocês acompanharem. Muito obrigada e espero vocês nos nossos eventos. Obrigado. Até a próxima. Obrigada.